Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para mais uma edição da decoração para o bujo de março. E assim, eu basicamente tinha começado a fazer ele, foi quando eu percebi que eu tinha que parar para gravar, porque eu estava assistindo um vídeo, aí eu comecei a mexer, me deu a ideia, então acabou que eu deixei uma página já feita e estava começando a iniciar outra e parei para vir aqui gravar para vocês. Eu tava um pouco sem ideia do que fazer, mas aí me veio esse recorte de papéis para utilizar, dar uma quebrada na cor, porque como as folhas são amarelas, eu queria fazer um recorte que contrastasse. Então eu separei alguns materiais que eu já tinha aqui, que eu precisava usar. E a ideia era usar os meus carimbos, usar os carimbos florais que eu tenho e fazer um contraponto usando as canetas que eu tinha aqui da Jelly Roll para utilizar, né, no papel preto, e usar a brush preta para fazer as marcações na folha branca. E foi bem nessa hora que eu percebi que a minha ideia não ia dar muito certo usando as canetas que eu tinha, porque elas são acrílicas e secam rápido. Então, falhou com uma, eu tentei a Jelly Roll, também falhou, e nessa hora eu meio que me frustrei um pouco, mas eu queria usar a branca. Então, eu acabei me utilizando de outra brush que eu tenho aqui, que é um pouquinho antiga. Ela não é exatamente ponta brush, mas é uma prata que vocês já devem ter visto eu utilizando aqui no vídeo. Então eu passei ela fraquinha na flor que eu queria usar e fiz a marcação para depois vir com a Jelly Roll branca, né? E passando por cima. Também resolvi fazer os detalhes em volta da borda das folhas com a caneta branca e uma das minhas canetas pretas, dando detalhe tanto na folha fixa do caderno quanto na folha branca e preta que eu utilizei na colagem, para dar um charminho a mais na decoração. Aproveitar também para deixar vocês avisados que não vai ter leituras no mês de fevereiro, porque eu não consegui ler nada. Eu iniciei 2 livros, mas o primeiro foi meio frustrante. Eu não concluí a leitura. Eu não sei se eu vou abandonar a leitura em si, mas eu dei uma pausa nela, porque as protagonistas não estavam me cativando. Eu vou falar o nome pra vocês porque não é um livro que seja ruim, mas que eu também não abandonei, mas que também não está sendo bom pra mim. E acabou tirando, né, somado com a minha rotina, a rotina de casa, de trabalho, acabou me tirando a vontade de ler. Então eu peguei outro livro pra ler, mas eu li só no primeiro dia, não continuei a leitura, porque realmente esse livro, As Irmãs Blue, não estava funcionando pra mim e acabou, eu não vou dizer ressaca, porque eu ainda não peguei outro livro pra ler, não estou no clima de ler, mas eu sabia que se eu insistisse em continuar a leitura, ele ia acabar me provocando uma grande ressaca. A minha rotina tá um pouco acelerada por causa dessa coisa de carnaval, eu trabalho numa gráfica, então tá muito pesado. Eu vou pegar um livro que eu gosto muito, vou reler para poder entrar no clima de novo da leitura, porque eu não quero ficar estagnada. E uma das poucas metas que eu tinha era ler todos os dias, mas esse livro arrebentou comigo. Então, a meta que eu queria mesmo eu já não consegui, mas eu quero ler bastante. Quero nem que seja um livro a mais do que a quantidade que eu li no ano passado.
Então eu vou pesquisar outros livros ou pegar alguns da minha estante para ler, para que o meu março não seja como aconteceu em fevereiro. Além disso tudo, para relaxar, quando eu chego do trabalho, eu tenho tentado praticar mais a aquarela. Eu vejo que eu estou melhorando a passos bem lentos, mas eu estou melhorando. Eu fiz uns desenhos alguns dias atrás que eu fiquei encantada. Então eu cortei algumas folhas que eu já tinha aqui próprias para aquarela. Fiz até um pequeno caderno de disco com elas e tenho treinado. E nisso ainda me ajuda porque me treina no desenho. Então eu desenho fraquinho e depois passo a aquarela. Tô assistindo vários vídeos, então é bem provável que o tema de abril seja de aquarela, que eu utilize os desenhos que eu fiz, ou que eu tente mesmo fazer alguma coisa diretamente na folha. Mas eu acho que eu vou acabar fazendo alguma mescla assim de colagem de folhas de cores diferentes, como eu fiz esse mês. Só que quando eu utilizar a folha branca vai ser a folha da aquarela com os desenhos que eu fiz. E esse foi o resultado da minha decoração para o mês de março. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido o vídeo, isso me ajuda bastante. E me contem sobre a decoração de vocês. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.